Olá, graça e paz, aqui é o Lucas Santana. Eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o livro de Judas. Esse livro que é tão emblemático e traz tantas coisas para nós. E eu convido você a logo mais já abrir a sua Bíblia no livro de Judas, né? Para aqueles que não sabem, é o penúltimo livro da Bíblia. E eu gostaria de ler só 2 versículos e expor assim a vocês esses conceitos desses versículos e logo depois também falar sobre a história desse livro, assim como também fazer um panorama sobre esse livro, né? O livro de Judas é um livro bem interessante porque o livro de Judas ele traciona algumas coisas para nós. O livro de Judas ele já começa dizendo o seguinte: olha, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos que são amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor sejam concedidos em abundância a vocês. Aqui Judas ele expressa já algumas linhas acerca da fé e como o cristão se comporta e como o cristão vê as coisas. É bem interessante nós falarmos sobre o livro de Judas, porque o livro de Judas, a visão de alguns na época que deveria não ter sido canonizado, mas todos os pais apostólicos, a maioria deles, abraçaram esse livro e viram esse livro com os bons olhos. Quer ver uma coisa bem interessante que eu gostaria que você compreendesse? O livro de Judas ele tem uma diversificação. Quer ver uma coisa? Quando nós pegamos a carta do livro de Judas, o conteúdo e a subdivisão de Judas é o seguinte. Quando a gente pega ali a introdução, que é exatamente o que acabamos de ler, Judas de 1 a 2, é falado ali sobre o autor, que é Judas, é destinado ali para alguém, né? Judas é uma das cartas gerais, então logo não é uma nação ou então um povo, uma cidade, é direcionada a todos os irmãos. Então tem um seu destinatário e tem uma saudação ainda. E essa saudação é linda porque diz que a misericórdia, a paz e o amor, né, sejam concedidos a todos vocês, seja concedido, multiplicado a todos vocês. Tem uma advertência também contra a heresia. Do verso 3 até o verso 23, ele vai expressando ali como é importante a gente conservar a fé autêntica. Ele vai falar para nós sobre os falsos mestres. Ele vai dizer sobre esse apelo aos fiéis para continuarem firmes. É bem interessante porque, além disso, ele vai fazer um programa de como o cristão deve se comportar, um programa de vida para o cristão. E no final da carta, que é o versículo 24 e 25, ele faz ali uma exaltação a Deus, né? Ele encerra a sua carta. Esse conteúdo, essa subdivisão aqui de Judas é bem interessante porque há vários tipos de expressões aqui informando para nós. E esses vários tipos de impressões que eu gostaria de informar para vocês. Eu peguei aqui e fiz uma visão panorâmica acerca do livro de Judas e eu gostaria que você compreendesse o seguinte: Judas ele pode ser ali linkado exatamente em 6 tópicos. O primeiro tópico é exatamente falando sobre a apresentação e o destinatário, que é ali o verso 1 e o verso 2. O segundo tópico é sobre a mudança que ele faz de assunto. Ele queria um assunto, entretanto, pelo que está ocorrendo nos dias, ele muda totalmente esse assunto. E esse assunto que é mudado é bem interessante porque ele muda de assunto assim, vamos colocar como se fosse de água para o vinho. Ele quer falar sobre lutar pela fé. Verso 3 e o verso 4. Exatamente o tópico 3, nós vamos ver uma exortação quanto aos ensinos falsos. Ele faz uma exortação do verso 5 ao verso 7, dizendo algumas coisas até para esses cristãos. Ele diz ali para esses cristãos o seguinte, para trazer a lembrança sobre algumas coisas que já haviam ocorrido no passado, né? E essas lembranças é lembrar do Egito, é lembrar dos anjos, é lembrar de Sodoma e Gomorra. Quando nós pegamos o tópico 4, vai falar sobre a denúncia de caráter dos falsos mestres. Ali vai do verso 8 até o verso 19, né? Do verso 8 ao verso 10, para demonstrar quem são esses cabras aí, quem são, no caso, esses que têm o caráter desvirtuado. Ele vai demonstrar porque eles rejeitam a autoridade, eles vão falar porque eles caminham no erro,
ele vai dizer porque eles guiam os outros para andar no erro, ele vai dizer que esses gostam de agradar a si mesmos, e principalmente ele traz instrução porque esses estão levando muitos à apostasia. E traz também uma coisa, é sobre a lembrança dos ensinos dos apóstolos. E essa lembrança é bem interessante quando nós vamos falar, porque por muitas vezes esses cristãos aí, eles foram deixando a prática da fé exatamente por causa desses ensinos desvirtuados. O tópico 5 vai falar sobre eles serem firmes na doutrina, vai falar sobre eles edificarem-se na fé, vai falar sobre exercer misericórdia aos outros, e por final é a doxologia, né? Exatamente ali uma expressão, um louvor sobre a vitória sobre a apostasia. E é bem interessante nós aplicarmos isso por causa do fim que ele traciona. Ele fala: para aquele que pode preservar vocês de qualquer falta e pode fazer o que vocês compareçam sem defeitos e na alegria diante da glória dele, ao Deus único, nosso Salvador, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, seja dada a glória, a majestade, a força e o poder, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Ele encerra mostrando quem de fato é Deus, aquele que tem todo o poder, majestade, honra, aquele que de fato nós devemos exercer o louvor. Eu gostaria que você entendesse um pouco esse conceito do livro de Judas. Até porque Judas também ele expressa algumas coisas que não tem na Bíblia. Por exemplo, quando nós pegamos o verso 9 do livro de Judas, o verso 9 do livro de Judas, que diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Fala uma coisa para você. Existia um livro muito conhecido naquela época, né, chamado Testemunho de Moisés, ou Ascensão de Moisés. E para muitos, né, como um meio, vamos colocar assim, era um livro falsificado. Eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte: o próprio Judas se utiliza desse livro para falar certas coisas, mas a utilização desse livro simplesmente não retirou a canonicidade desse livro. Pelo fato dele ter utilizado outra biografia, não tirou exatamente, vamos colocar assim, o veredito desse livro, de quão importante esse livro é. Além disso, existe o verso 14 também. O verso 14 diz o seguinte: quando a este foi quem também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Deixa eu te falar uma coisa, eles abordam aqui uma profecia de Enoque, o livro de Enoque, só que o livro de Enoque também não tem na Bíblia. Aqui ele se utiliza desses textos para falar sobre algumas coisas. E essas coisas é bem interessante porque para muitos isso deveria ser até retirado, né? Vamos colocar assim, esse livro deveria ser retirado da Bíblia por causa dessas coisas que são colocadas ao ponto de não estarem na Bíblia. O livro de Enoque mesmo, esse livro de Enoque, ele tem uma passagem, é bem interessante, que você vai agora conseguir compreender como é que é a passagem. Diz o seguinte: eis que ele vem com 10.000 dos seus santos para executar julgamento sobre todos, e para destruir todos os ímpios, e para condenar toda a carne por causa da sua impiedade, que impiamente cometeram a pôr todas as coisas duras e que os ímpios pecadores têm falado contra ele. Eu gostaria que você compreendesse nesse começo sobre a importância do livro de Judas. Porque na verdade o livro de Judas ele vai tracionar uma coisa só para nós não ficarmos desanimados na fé.
Esses versículos que eu explanei para vocês aqui é para vocês verem que independente das coisas, né, independente dessas abordagens, o livro de Judas ele é muito importante. Ele é importante exatamente porque ele vai falar sobre esperança e sobre ânimo. Não desanimar da fé, não desanimar em meio a esse mundo nebuloso que nós estamos vivendo. Quer ver uma coisa bem interessante também no livro de Judas? O livro de Judas, ele claramente parece uma cópia da segunda carta de Pedro. Eles são bem parecidos os livros. Tanto que alguns estudiosos conseguem até linkar certos versículos que são quase coidênticos. Uma coisa que eu gostaria que você compreendesse nisso tudo é que logo, se há essa grande semelhança, nós podemos abordar algumas formas acerca dessa semelhança. Alguns creem que Judas pode ter escrito primeiro o livro e depois Pedro se utilizou dessa escrita. Outros já creem diferente, creem que Pedro foi quem escreveu primeiro e Judas se utilizou da mesma escrita. E outros simplesmente acham que Pedro e Judas valeram de outra fonte para escrever. Mas dentro dessas perguntas todas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem seria o autor dessa carta? Até porque Judas, existem mais de 8 personagens na Bíblia com esse nome Judas, né, no Novo Testamento. E esses 8 personagens ali tracionam muitas coisas. Entretanto, só existem 3 personagens que de fato podem escrever, porque estavam exatamente dentro daquele contexto pelo qual o versículo 1 é expresso para nós. O versículo 1 diz o seguinte: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Essa identificação ela é bem interessante, porque essa identificação demonstra quem é Judas e demonstra de fato de onde ele vem. Olha só que interessante, quando nós pegamos Lucas capítulo 6, verso 16, também vai falar aqui sobre esse conceito. E esse conceito eu gostaria que os irmãos compreendessem que quando nós vamos falar sobre esse conceito, ali o evangelista Lucas, ele fala sobre Judas, que é filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou ali o traidor. Quando pegamos Atos, capítulo 1, verso 13, vai falar: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, né, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Ele está deixando bem claro aqui sobre a expressão de quem seria Judas. Judas, o apóstolo, que é filho de Tiago. Entretanto, também no livro de Atos, capítulo 15, vai falar sobre Judas Barsabás, que ali era um líder na igreja de Antioquia e era companheiro de Silas, o levita. Outra coisa também que nós vamos perceber é Judas, irmão de Tiago e meio irmão de Jesus. Mateus, capítulo 13, verso 55. E isso que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Ali já deixa bem claro sobre quem é esse cabra. Mas, entretanto, a única forma abundante de falar sobre ser Tiago, além de falar ser servo de Jesus e além de falar também ser Tiago, irmão de Tiago, é que o único Tiago que nós poderíamos concluir ser esse Tiago aqui abordado no livro de Judas é o Tiago, irmão de Jesus, aquele que era, vamos colocar assim, líder da igreja de Jerusalém, aquele que simplesmente é bem conhecido no meio desse povo. Há várias hipóteses para falar sobre essas informações acerca de quem escreveu, mas a mais concludente que nós podemos dizer é exatamente essa afirmativa que Judas é irmão de Jesus, assim também como irmão de Tiago. Entretanto, eu gostaria que você compreendesse a importância disso. Esse livro ele não pode ser ignorado por nós porque, querendo ou não, é um livro canônico, e eu gostaria de expressar alguns homens que falaram e incluíram esse livro. Jerônimo inclui, Eusébio inclui, o cânon muratoriano inclui,
Tertuliano inclui, Clemente de Alexandria inclui, Orígenes faz citações sobre esse livro, a própria Didaquê tem algumas afirmações desse livro, Pastor de Hermas também tem afirmações do livro, Clemente de Roma, Policarpo, tudo isso abordando sobre esse livro. Esse livro, então, de fato, nós não podemos deixar de lado. Até porque naquela época a abordagem era muito forte em cima dos cristãos. Quer ver uma coisa bem interessante? Existia um povo chamado antinominista, que esse povo antinominista, eles exatamente ensinavam que não havia leis ou padrões morais para os cristãos. E é sobre isso que Judas vai combater. Judas quer combater exatamente essas coisas, e por isso que é importante. É importante até para os nossos dias de hoje, porque nós temos vivido isso. Nós hoje estamos vivendo em tempos de ideologias muito fortes, nós estamos vivendo em tempos de convicções muito fortes, nós estamos vivendo em tempos onde a igreja tem tentado se adaptar ao mundo. Então por isso que é bem importante esse livro para nós nos dias de hoje. E por que eu estou expressando essas coisas para os irmãos já nesse começo? É para tracionar e demonstrar o quão é importante esse livro para nós. Porque se nós formos olhar somente para a esfera de um livro antigo, nós não conseguiríamos entender o quanto que Deus fala conosco já nesses tempos presentes. Esse não desanimar da fé é exatamente conseguir observar que, independente dessas ideologias, independente dessas características, tudo cristão tem que haver um equilíbrio. E é sobre esse equilíbrio que Judas vai tracionar para nós. Hoje nós estamos vivendo em dias onde muitas coisas têm sido expostas, como sexo antes do casamento, tem sido exposta sobre preconceito, racismo, tem sido exposto para nós sobre o aborto, sobre o estupro, sobre roubo, sobre algumas pessoas que têm destinado a fé para outras coisas, tem demonstrado para nós até sobre como nós realmente temos sido cristãos nesses dias, tem demonstrado para nós sobre várias visões acerca de Deus, acerca de Cristo. Uns dizendo que Cristo é travesti, outros dizendo que Cristo era um militante, outros dizendo que Cristo ali no caso era um revolucionário, outros expressam sobre várias coisas. É como o texto diz para nós, Jesus chegando aos seus discípulos e perguntando: quem dizes que eu sou? E eles abordam: uns falam que você é isso, outros falam que você é isso. Entretanto, Cristo ali, olhando ali para os seus discípulos, a Bíblia fala que Pedro olha para Cristo e responde para ele, segundo o Espírito Santo lhe dá esse motivo de responder, dizendo: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esse ponto que eu gostaria de expressar para os amados irmãos. Existem várias coisas acerca de importância dessa carta para nós. Porque ela serve de alerta para nós cristãos acerca da vida moral e acerca de não ter uma capa de cristianismo. Outra, porque ela mostra como nós devemos combater o pecado e rejeitar esse estilo de vida. E demonstrar também que nós não precisamos de argumentos teológicos profundos e sofisticados para falar acerca disso. O que nós precisamos é somente viver. E outro, porque é um convite à rejeição de toda deturpação moral e doutrinária. É mostrar para nós a verdade que existe e simplesmente que nós não precisamos ser orientados por relativismo nenhum e muito menos por incertezas mundanas. É um livro que vai mostrar para nós que existe uma verdade, quem vive dentro dessa verdade vive bem melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e fique na santa paz de Deus. Amém.